eu separei várias questões da banca CESP, para vocês irem vendo o nível das questões, né? Os assuntos que eles podem acabar questionando. Claro que são questões que já caíram. É pouco provável que a questão vá se repetir, a gente não pensa nisso. Mas o importante é você relembrar a matéria, né, gente? Ter uma ideia do que você pode encontrar lá agora no dia 16. Então me acompanha aqui, ó, a questão número 1, você deve estar me assistindo aqui ao lado, né? A questão da banca CESP. O ícone ou botão do Windows 10, esse representado, é bom que a gente saiba, a boa parte das questões da banca CESP vem acompanhadas de imagens, né? A gente percebe claramente que o examinador da banca, ele não tem preguiça em recortar as imagens, colocar elas no meio da questão. Então é bom a gente exercitar essa parte, né? De você ser capaz de identificar ícones, botões, pela imagem que eles apresentam. Você aí de casa deve estar reconhecendo esse escudo aqui com o símbolo do Windows dentro. Vamos ver o que ele diz aqui, ó. Então, o ícone ou botão do Windows 10, esse azulzinho, que pode ser visualizado na área de notificação da barra de tarefas. Tá ele aqui, inclusive, no meu computador, gente. Aqui ele tá azul, no meu caso aqui tá branco, né? Porque é uma questão de você configurar o seu computador, tá? Então, que pode ser visualizado na área de notificação da barra de tarefas do sistema operacional, refere-se ao Windows Protection. Então, o nome daquele ícone é Windows Protection e é composto, entre outros, por antivírus e anti-spyware. Gente, o que vocês me dizem aí a respeito do veredito? Questão correta, né? Certa ou errada? Olha, a resposta final é errada, mas só por um único detalhe. O nome daquele elemento não é Windows Protection, e sim Windows Defender, né? A gente viu isso em sala de aula, eu espero até que vocês ainda lembrem, mas não dá para aceitar que eles chamem isso aí como Windows Protection. Não tem esse nome, isso não existe. O resto, tirando isso, o resto ela está totalmente correta. Mas pena, a gente não pode aceitar, né? Trocar o nome de uma ferramenta ali é inaceitável. Portanto, afirmação errada, tá certo? Número 2. Eu vou ter que pedir uma coisa para vocês, gente. Eu tenho só 1h30 para revisar esse trem enorme que a gente tem aí, né? Tem bastante matéria. Então eu procurei coletar questões, mas vocês vão perceber que, como no dia da prova de vocês, os assuntos vão mudando, né, de uma hora para outra. Então eu peço que vocês me acompanhem aqui. Eu procurei fazer quase que como se fosse um simulado, tá? Uma questão ou duas, ou no máximo 3, dentro do mesmo tópico. Portanto, vai ser comum hoje ir mudando, tá bom? Que é até legal que a gente se acostume com isso. No dia da prova vocês vão ter que ter velocidade e competência. E essas duas características vão ser exigidas em tempo real ali, né? Vocês vão ter que mudar a sintonia de uma questão para outra, tá bom? A gente já vai treinando então agora. Bom, a primeira questão foi sobre o Windows. Olha a segunda. No Windows 10, portanto ainda tem a ver com Windows, um arquivo nomeado como relatório, underline, aspa dupla, geral, fecha aspa dupla, barra 2018.doc, está em conformidade com as regras de nomenclatura do sistema operacional. Resultado da questão, o que você acha? Errado. Olha só, no Windows existem 9 símbolos que a gente não pode usar na nomenclatura de um arquivo. São eles: 2 pontos, não pode usar. Também não se pode usar interrogação e asterisco. A gente não pode usar, gente, as 3 barras: barra normal, barra vertical e contrabarra. Não é permitido também sinais de maior e menor e aspa dupla. Vamos ver se deram 9. 2, 4, 6, 8, 9. Pronto. Esses 9 símbolos são proibidos. E como você pode ver ali, ele usou esse e esse aqui, né? Não pode, a gente tem que ficar bem atento. Então tentem guardar na memória
isso aqui volta e meia é cobrado em concurso, né? Quais são os símbolos que você não pode utilizar como nome de pastas ou arquivos? 9 símbolozinhos, tá? A número 2, portanto, está errada. Ele usou aspa dupla e a barrinha, que são proibidos, ok? Ó, questão número 3. Agora já mudou de novo. Word. Estamos lá na parte de editores de texto. O Word 2016, ou também conhecido como 365, é compatível com documentos PDF. O Word é compatível com documentos PDF? Sim, a gente viu em sala de aula, ele tem compatibilidade, né? Arquivos deste tipo podem ser abertos, editados e novamente salvos através de recursos embutidos no próprio Word, sem a necessidade de instalação de nenhum complemento. Olha, absolutamente certo. O Word 2016, né, também conhecido como 365, é amplamente compatível com documentos PDF. Você pode abrir um arquivo PDF, editar ele, né, mudar o conteúdo e depois salvar novamente, inclusive em PDF, se você quiser. Gente, o número 3 está redonda, perfeita, tá? Certo, portanto. 4. Usando o Microsoft Word 2016, as combinações de teclas que podem ser usadas em um longo documento para se posicionar o cursor no início ou no fim do documento são, respectivamente, Ctrl Home e Ctrl End. Vamos lá, isso a gente deve ter visto em sala de aula. Se você tem no Word um documento longo, né? Vamos, sei lá, imaginar aí um texto com 5 páginas, todas já preenchidas. Faz de conta que você está lá para o meio do texto, aqui na página 3. Seria possível retornar ao início ou avançar até o fim? Sim, para retornar ao início, Ctrl Home. Para avançar para o fim, Ctrl End. Tá certo, gente? Portanto, né? Número 4, perfeito, é isso aí mesmo. Se vocês não lembram, por alguma razão, procurem dar uma olhada, gente, na apostila que o curso, né, forneceu a vocês. Lá tem todas as teclas que eles podem questionar quanto à movimentação dentro do texto, né? Ir para o início da linha, ir para o final de uma linha, ir para o início do documento ou fim do documento, saltar uma página de cada vez, saltar uma palavra por vez. Eu coloquei lá no nosso material todas as teclas que vocês realmente necessitam conhecer, tá bom? E pode ver que cai em concurso, né? A gente não pode ignorar, que às vezes a gente pensa assim, nossa, isso parece ser uma coisa tão simples, né? Não é tanto. É bom que você verifique se consegue realmente lembrar, né, de todas as combinações, tá bom? Número 5, já estou vendo aqui, mudou de assunto de novo. Planilhas de cálculo Excel, tá? Vamos lá. Gente, no Excel, a fórmula igual a média de A1 até B2 e B4. Até vou pedir que você que está em casa me acompanhe e me diga se é verdade. É assim que a gente pronuncia igual a média de A1 até B2 e B4? Sim, 2 pontos é lido como até e ponto e vírgula é lido como e, né? Então vamos lá. A fórmula média de A1 até B2 e B4 irá executar a soma de A1 até B2, ou seja, A1, A2, B1 e B2, e dividirá este resultado por B4. Não, o que ele vai fazer é somar de A1 até B2, então A1, A2, B1 e B2, e também o B4. E aí no final ele vai dividir por 5, porque ele teria somado, né, no caso, 5 células. Então não é que ele vai dividir por B4, espera lá. A média divide pelo número de somas que ela tiver realizado, não por um valor específico, né? Na verdade, quem tiver dentro dos parênteses ali na média, vai ser somado. E no fim ela divide pela quantidade de somas que conseguiu realizar. Então tá errada essa número 5, ok? Ó, número 6 aqui. Considere que em uma planilha em edição no Excel 2010, um usuário registre nas células C2... Peraí, eu acho que aqui deixa eu anotar,
Porque senão a gente não, né? Talvez fique mais difícil de fazer. Espera aí. Então, só deixa eu olhar bem. C2, C3, C4. Tá. Coluna C, vamos imaginar. Linhas. Assim. Então, peraí. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai, que precisa mais uma aqui. 8. Então, de C2, C3, C4, C5, C6, C7, os seguintes valores. 10, 20... Opa, é 2, né? 10, 20, 20... Depois 30, 50 e 100. 30, 50 e 100. Ok. Nessa situação, caso o usuário selecione a célula C8, portanto, essa daqui de baixo, ó. E formate-a com a opção separador de milhares. Lá no Excel, separador de milhares é identificado por um botãozinho assim, né, gente? Vocês devem lembrar, o separador de milhares faz duas coisas com uma célula. Primeiro, ele força que se houver um número naquela célula, a cada 3 dígitos tenha um ponto separador, né? Por exemplo, se eu tiver um número assim, 50 milhões, então, com o separador de milhares, ele vai escrever assim, ele vai botar a cada 3 dígitos, ele bota um pontinho. E ele vai forçar que depois da vírgula apareçam necessariamente 2 casas decimais, tá? Esse botão faz aquilo lá, ó, ok? Eu sei disso porque eu estou lendo aqui, né? Separador de milhares. Então, quando a gente aplica o botão separador de milhares, a célula é formatada com aquela aparência de lá, ok? Vamos continuar. Então o usuário clicou na célula C8 e formatou-a com a opção separador de milhares e nela digite igual a C4, vamos anotar aqui, igual a C4 dividido por C2 mais C7 dividido por C6. E em seguida tecle Enter. Então aparecerá nessa célula o valor 4,00. Será? Vamos ver. Acho que a melhor forma aqui é primeiro você substituir, calcular e ver se vai dar isso aqui, né? Então vamos lá. C4, ó, vale 20. Dividido por C2, que também vale 20. Mais C7, no caso, vale 100. Dividido por C6, que nesse caso ali vale 50. Bom, gente, aí é uma questão de matemática, né? Quem você faz primeiro, as divisões ou a soma? Você faz primeiro as divisões. Divisão é mais prioritário que soma. Então a gente começa por aqui. 20 sobre 20 dá 1. E 100 sobre 50 dá 2. 1 mais 2, claro, dá 3. Então já deu para ver que não, né? O valor que vai aparecer, deixa eu só ver se eu fiz certinho. 10, 20, 20, 30, 50 e 100. Isso mesmo. C4, que é 20, dividido por C2, eu fiz certo? C2 é 10, espera aí, que eu fiz um... Desculpem aqui, ó, eu olhei de lado. Desculpem, o C2, gente, ele vale 10. Então, espera que ocorreu uma pequena mudança. 20 sobre 10, no caso, dá 2 também, né? Opa, então agora mudou aqui. 2 mais 2 dá 4, me perdoem. Eu tinha olhado meio de lado e fiz errado. 2 mais 2 dá 4. E aí vem a dúvida. Bom, teoricamente ele deveria mostrar o resultado assim. Mas lembre-se que o formato separador de milhares foi aplicado. O formato separador de milhares obriga que a cada 3 dígitos se use um ponto separador e que seja forçado, né, que depois da vírgula tenha necessariamente 2 casas decimais. Portanto, será que esse número vai acabar ficando assim? Absolutamente certo. É exatamente isso que vai acontecer. Claro, você pode querer me perguntar, mas por que não aparece o ponto? Porque aqui você só tem uma casa na parte inteira, né? Teria que ter no mínimo 4 casas para ele começar a separar os milhares. Como deu um resultado muito pequeno, o ponto não vai aparecer. Mas as 2 casas depois da vírgula com certeza irão, tá bom? Portanto, ó, número 6 está certinha. Difícil, né? Porque a gente tem que às vezes conhecer
alguns detalhes assim um pouco mais elaborados. De qualquer maneira, 6 está correta. Vamos para número 7, eu já estou vendo aqui, vai ser uma loucura, né? A prova de vocês vai ser mais ou menos nesse estilo. Você sai de uma questão do Word, vai entrar numa de Excel vai entrar na parte de internet. Por isso eu já falei, hoje vamos tentar até treinar um pouquinho essa troca de contexto, né? Sai de um assunto, já vai para o outro. E no dia da prova a gente não vai ter muito tempo. Então é bom já ir se preparando, ok? Gente, questão número 7, ó. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor. Sim, eu acho até que você deve lembrar das nossas aulas. Eu expliquei, isso foi visto em sala de aula, né? A internet adota o modelo cliente-servidor. Em que, então até aqui está certinho. Em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas. E os clientes são os provedores de acesso, que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede. Meu Deus do céu, a questão começou tão bem, por exemplo, até aqui, ó, ela está perfeita. Realmente a internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor. Perfeito, não há dúvidas, não há questionamentos. Agora, daqui para frente virou uma bagunça. Olha só, em que servidores são os usuários que produzem informações? Não, na internet servidores são máquinas que estão ligadas o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo, o nome vem daí, gente, servindo a quem precisa. Então servidor não é um usuário, servidor é uma máquina, especificamente um computador, que armazena informações dentro dele e que fornece essas informações a quem precisar. Quem é que precisa? Normalmente os clientes. Por isso que existe a denominação cliente e servidor. Cliente é aquele que solicita a informação. Servidor é aquele que fornece o que foi solicitado. Entende? Existe uma interação entre eles, né? E olha só, continuando a besteira aqui, e os clientes são os provedores de acesso. Meu Deus, não tem nada a ver. Provedor de acesso não é um cliente. Cliente é um computador, é o computador do usuário, né? O computador que solicita alguma coisa. O que é provedor de acesso? Gente, provedor de acesso nem é um computador, mas sim uma empresa. O provedor de acesso é uma entidade, uma empresa que fornece como serviço o acesso à internet. Vou dar exemplos, eu não estou fazendo propaganda, mas a Net Virtua, a Claro, a Vivo, a antiga GVT, né, são exemplos de provedores, são empresas que detêm tecnologias de telecomunicações e que vendem esse serviço. Então você, para ter internet na sua casa, depende, obviamente, de um provedor de acesso. O provedor não é uma máquina, mas sim uma empresa que fornece o acesso à internet, né? Então, dizer que provedor de acesso é um cliente é uma bela de uma mentira. Não há outra alternativa, gente. A número 7 está muito errada, tá? 7, portanto, bem errada aí. Deixa só eu apagar essa parte, que se eu precisar explicar outra coisa já está prontinho. Vamos para número 8, olha só. A estrutura de endereço de correio eletrônico nome@empresa.com está incorreta, pois após o conjunto de caracteres .com é obrigatória a inclusão de um ponto seguido por uma sequência de letras que indique o país do usuário do endereço, independentemente de qual seja esse país. Eu deixo a resposta com vocês. Será que está errado mesmo? Na estrutura de endereço de um e-mail, depois do .com, obrigatoriamente tem que aparecer as letras do país? A resposta é não. O país ali é opcional, né? Na verdade é assim, gente. Quando tem, né? Por exemplo, .br, .ar, .py, sei lá, .fr, .it e uma infinidade de outros. Claro que isso aqui indica
o país onde aquele endereço foi registrado. Então, para o Brasil, todo endereço, né, termina com .br, Argentina, Paraguai, França, Itália e por aí vai. Porém, quando um endereço um endereço, no caso ali de e-mail, né? O domínio da parte do e-mail ali. Quando não tem nada, vou botar assim, ó, sem nada, isso aqui está subentendido Estados Unidos da América. Os Estados Unidos são o único país do mundo que não requerem identificação de país, então fica vazio, né? Fica um espaço em branco ali. Então, portanto, vamos voltar aqui, ó. A estrutura de endereço de correio eletrônico nome@empresa.com não está incorreta. É possível, você deve conhecer N exemplos de pessoas que têm e-mail que depois do .com não tem país nenhum. Simplesmente aquele endereço, então, essa parte aqui, ó, foi registrada nos Estados Unidos. Se tivesse sido registrado no Brasil, tem que ter BR. Se foi registrado na Argentina, teria que ter AR. Todos os outros países exigem a identificação. O único país que não tem são os Estados Unidos. E, portanto, para quem tem uma conta de e-mail num domínio registrado nos Estados Unidos, não terá a identificação de país no final. Portanto, a questão está errada, porque não é incorreto, né? O endereço do e-mail não ter a identificação de país. Tá certo? Número 9, vamos lá. Em relação ao browser Google Chrome, browser, você deve saber, é o navegador, né? Versão atualizada, em sua configuração padrão, a tecla de atalho utilizada para limpar dados de navegação é Ctrl+Shift+Del. Gente, absolutamente certo. Aliás, isso não é uma característica exclusiva do Google Chrome, tá? Em todos os navegadores, se você quiser limpar os dados de navegação, o atalho é sempre o mesmo, Ctrl+Shift+Del. Portanto, se você está no Edge e quer limpar os dados de navegação, aperta Ctrl+Shift+Del, escolhe o que você queira limpar, cookies, o cache, né? Os campos de digitação de formulários e senhas, que mais que a gente pode limpar? Meu Deus, o que dá para limpar lá? O histórico em si, né? Tem vários itens que você pode escolher para excluir, mas o atalho é igual em todos os navegadores. E é sim este aqui, ó, Ctrl+Shift+Del. Portanto, o número 9 tá certa, ok? Deixa eu só tomar um gole aqui que... Bom, vamos para frente. Número 10. Opa, gente, mudou de assunto de novo, peraí, e agora nós estamos aqui, ó, segurança da informação, também conhecida como malware, né? Na verdade, peraí, eu não me fiz entender direito. Segurança da informação é uma parte da internet, da informática, que trata de, entre outras coisas, estudar o que são malwares, como evitá-los. Malware são softwares maliciosos, né? Como vírus, cavalos de Troia, robôs, vermes e tantos outros mais. Nós tivemos uma aula sobre isso, eu espero que vocês ainda lembrem. E vamos dar uma olhadinha então, né? O que essa questão aqui trata. Vamos lá. Phishing é uma forma de fraude eletrônica caracterizada por tentativas de adquirir informações sigilosas, tais como senhas e números de cartão de crédito, ao se fazer passar como uma pessoa confiável ou uma empresa enviando uma comunicação eletrônica oficial, um e-mail oficial. Olha aqui, ó, como um e-mail ou uma mensagem instantânea. Eu pergunto para vocês, gente, phishing, né? Vocês lembram o que é? Phishing, também conhecido como phishing scam, esse é o nome é o nome completo. Muitas bancas às vezes abreviam, né? Chamam phishing, às vezes só chamam de scam, mas o nome completo é assim. O phishing scam nada mais é do que o golpe, scam quer dizer golpe, da pescaria. Como se você assistiu nossas aulas, você deve lembrar, né? Phishing vem do inglês fish, peixe, pescar o peixe.
O phishing scam normalmente é um golpe aplicado pela internet, normalmente de duas formas, através ou de mensagens de e-mail, mensagens que tentam ludibriar o destinatário, né? Fazendo ele acreditar que é um banco, que é uma empresa idônea, ou que é uma pessoa inocente, e ele acaba acreditando naquilo que vem escrito no e-mail, e acaba fornecendo dados pessoais, acaba aceitando um software que venha em anexo, né? Por exemplo, um programa que pode estar contaminado por algum código malicioso. Quer dizer, na prática, o phishing é algo sempre nocivo. O phishing não tem nenhuma característica positiva, pelo contrário. O phishing é um golpe que tenta, de alguma maneira, prejudicar a vítima, né? Prejudicar quem está do outro lado. Eles podem se manifestar, então, através de mensagens de e-mail ou de páginas falsas enquanto você navega. Então, um site, por exemplo, que venda artigos eletrônicos, as pessoas acreditam no site, entram lá, compram, fornecem o seu número de cartão de crédito para concluir a compra, e o site não entrega, ele aplicou um golpe. Esse golpe é conhecido como golpe da pescaria. A pessoa mordeu a isca, né? Daí que vem a ideia do nome phishing. Ela está sendo fisgada, ela está sendo pescada. E, se a gente for analisar bem a explicação, olha só, phishing é uma forma de fraude eletrônica, perfeito? Caracterizada pela tentativa de adquirir informações pessoais. Pode ser, tais como senhas e números de cartão de crédito. Perfeito. Ao se fazer passar como uma pessoa confiável, pode ser, ou uma empresa enviando uma comunicação eletrônica oficial, também. Como um e-mail ou até mesmo mensagens eletrônicas de celular. Em ambos os casos é phishing, gente. Tá certinho, tá? Número 10... assinala lá que tá certa. Vamos para a próxima, número 11. O problema é que mudou o assunto de novo. Tá bem variado aqui. Olha só, o Windows 10 Professional BR, versão brasileira, né? É dotado de recurso que permite utilizar biometria como identificação de usuário, dispensando uso de senha para login ou desbloqueio do dispositivo. Absolutamente certa. O nome dessa tecnologia, inclusive, se chama Windows Hello, e ela tem como ícone de identificação o smiley, né? Aquela carinha sorridente. Eu até posso mostrar aqui para vocês rapidamente, ó. Se eu entrar nas configurações do Windows, gente, indo até o item Contas, e depois em opções de entrada, só estou mostrando para vocês que isso existe, ó. Windows Hello, o símbolo, que é uma carinha sorridente, e eu posso então, através dessa tecnologia do Windows 10, substituir a obrigatoriedade de eu fornecer a minha senha para provar que sou eu, por alguma informação biométrica. Olha, atualmente o Windows Hello suporta 3 tecnologias. Impressão digital, né? Leitura das impressões digitais do dedo da pessoa, leitura da íris, a íris dos olhos. Ninguém tem a íris igual a outra pessoa, é única isso no ser humano, né? E também leitura facial. Dos 3, a leitura facial é a mais fraca. Já foi provado que, às vezes, gêmeos, né, muito parecidos um com o outro, muitas vezes um gêmeo consegue enganar o sistema de reconhecimento facial por ser bastante semelhante. Então esse aqui não é muito confiável, mas a leitura da íris ou leitura de impressões digitais são bastante seguras. Independente disso, né, é bom lembrar, sim, o Windows 10 é dotado, como ele falou aqui, né, de recurso que permite utilizar a biometria como identificação de usuário. Se chama Windows Hello, dispensando o uso de senha para o login ou desbloqueio do dispositivo. Tá perfeita, certinha. Vamos para 12, ó. Ainda no Windows. No Windows 10 Professional BR, um usuário pode utilizar o BitLocker para ajudar a proteger seus dados armazenados em uma unidade, seja um disco rígido ou até mesmo um pendrive. A função do BitLocker é criptografar todo o conteúdo daquela unidade
impedindo o acesso por parte de pessoas não autorizadas. Gente, absolutamente certo. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. O BitLocker fica localizado no painel de controle. Eu estou indo para lá, ó. Vou abrir aqui o painel de controle. Vamos colocar aqui no modo ícones grandes, fica mais fácil de ver. E se vocês conseguirem enxergar daí, ó, tá vendo? Ó, dentro do painel de controle você tem vários itens. Um deles se chama criptografia de unidade de disco BitLocker. Eu vou abrir aqui para a gente ver o que é isso e algumas coisas importantes, tá? Só me dá um tempinho aqui. Pronto. Criptografia de unidade de disco BitLocker. Proteja os arquivos e pastas contra acesso não autorizado, preservando as unidades com o BitLocker. Veja que o BitLocker do Windows 10, ele vai detectar as unidades, né, que você tenha instaladas. Detalhe, viu, gente? Pode ser uma unidade removível, como um pendrive, pode ser um disco rígido, seja ele interno ou externo. Então ele está mostrando aqui, ó, no meu disco C2 pontos, que é o disco rígido interno, no momento o BitLocker está desligado, mas eu posso ligá-lo clicando nesse botão. Outras unidades removíveis, eu estou aqui com um HD externo, talvez você consiga ver daí, ó, ele está aqui, certo? É a unidade E, por enquanto. Eu vou fazer o seguinte, vou conectar também o meu... Ah, não dá. Eu tô sem conector USB disponível. Mas se eu conectasse também, por exemplo, meu pendrive, ele apareceria na lista, e se eu quisesse, eu poderia então ativar o BitLocker nessa unidade. Daí o que vai acontecer? Quando você ativar o BitLocker naquela unidade, todo o conteúdo vai ser criptografado e associado a uma senha que você vai cadastrar livremente. Você vai escrever a senha 2 vezes. Recomenda-se que seja uma senha longa, né? Para ela ser bem segura. E aí, quando você levar com você o pendrive para qualquer outro computador com Windows, não precisa ser necessariamente o Windows 10, tá, gente? O BitLocker, deixa eu escrever o nome aqui para vocês marcarem aí na memória. BitLocker. Traduzindo, bloqueador de bits, bloqueador de informações, tá? Então, o BitLocker, quando ele for aplicado a uma unidade de armazenamento, você não se vê na obrigatoriedade de usar apenas num computador com o Windows 10. O BitLocker é compatível com o Windows XP, lá do passado, hein? O Windows XP é de 2002. Então o BitLocker funciona no Windows XP, no Windows Vista, no Windows 7, 8 e 10. Legal, né? Então você pode usá-lo. Para ativar o BitLocker, você precisa ter o Windows Professional, ok? Mas depois que ele tiver ativado, né, com o BitLocker ativado, você pode botar em qualquer computador, inclusive com versões antigas do Windows, que ele vai funcionar. Daí você que está aí me assistindo vai perguntar assim, tá, mas o que acontece? Eu pego o meu pendrive que está protegido pelo BitLocker e conecto num computador qualquer. O que acontece? O que acontece é que assim que você conecta, o Windows vai pedir a senha para desbloquear. Ele está bloqueado. Se a pessoa não fornecer a senha, os dados permanecem criptografados e não é impossível, mas é quase impossível acessar essas informações. É muito difícil quebrar essa criptografia, porque ela é bem forte, tá? Bem segura. Então, se eles cobrarem de vocês, né, agora no dia 16, a respeito dessa, né, gente, dessa tecnologia, tem que lembrar. O que é o BitLocker? É um sistema de proteção onde você pode proteger um disco inteirinho. Pode ser um pendrive, pode ser um HD externo, pode ser um HD interno. E o que acontece? Bom, os dados serão criptografados e protegidos através de uma senha. Se for um dispositivo móvel, a senha vai junto. Na hora que você botar em qualquer outro computador, você tem que desbloquear com aquela senha. Se for um disco interno, assim que você entrar com a tua conta de usuário, né? Você é o usuário Pedro e bota lá a tua senha do usuário Pedro, o BitLocker já é desbloqueado pela própria senha do usuário. Tá legal?
Outra coisa, gente, que eles podem cobrar é onde nós encontramos o BitLocker, né? Resposta dentro do painel de controle, tá certo? Tá aqui, ó, é um dos itens, né? Criptografia de unidade de disco, BitLocker, uma tecnologia bastante confiável do Windows. Então só vamos responder agora aqui. No Windows 10 Professional, versão para o Brasil, um usuário pode utilizar o BitLocker para ajudar a proteger seus dados armazenados em uma unidade? Sim. Seja um disco rígido ou um pendrive? Claro que sim. A função do BitLocker é criptografar todo o conteúdo daquela unidade, certinho, impedindo o acesso por parte de pessoas não autorizadas. Gente, está redondo, né? Certa a questão. Pode assinalar aí, seria mais um ponto no teu score final, tá? Vamos para a próxima. Mudou de assunto de novo aqui, ó. O LibreOffice, aí LibreOffice é bom você lembrar que o LibreOffice é um pacote de programas, né? Tá? Composto, hoje em dia, LibreOffice, composto por 6 aplicativos, gente. O Writer, que é um editor de texto, ele é concorrente direto do Word. O Calc, que é um editor de planilhas, portanto é um concorrente do Excel. O Impress, que é um editor de apresentações, concorrente do PowerPoint. E além disso, nós ainda teríamos o Base, que é para banco de dados, o Draw, que é para fazer desenhos, e o Math, que é usado para fazer equações matemáticas. Então são 6 itens, 6 programas que compõem o LibreOffice. Vamos ver aqui o que eles cobraram a respeito desse aplicativo, né? O LibreOffice, suite de aplicativos para escritório, um conjunto de aplicativos para escritório, é considerado um free software e open source, pelo fato de ser um software cuja licença de uso é grátis para quaisquer tipos de usuários. Eu deixo com vocês darem o veredito. Gente, certo ou errado? O que vocês acham? O LibreOffice é uma suite de aplicativos para escritório? Sim, perfeito. Considerado um free software, ou seja, um software livre e open source, ou seja, de código aberto? Sim, pelo fato de ser um software cuja licença de uso é grátis para quaisquer tipos de usuários. Espera aí. Ele está dizendo que o LibreOffice é um software livre e de código aberto pelo fato de ser gratuito. Errado. Errado, não. A gente não pode aceitar isso. Um software livre e um software de código aberto normalmente são de graça. Mas o fato deles serem de graça não vem do fato deles serem livres e de código aberto. Não tem relação. Um software livre não precisa ser de graça. Um software de código aberto também não. Então, gratuidade é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado para não cair. Isso aqui é uma armadilha, né? Essa questão está muito maldosa, está cheia de malícia aqui. Mas eles fazem isso que é para nos enganar mesmo. Então, tenta lembrar no dia da prova. A grande maioria dos softwares livres e de código aberto são de graça. Mas o fato deles serem de graça não é uma característica obrigatória dos softwares livres e de código aberto. Gratuidade não está descrita como uma regra. O software pode ser livre, mas ao mesmo tempo comercializado. E ele também pode ser de código aberto e ao mesmo tempo não ser gratuito, tá bom? Portanto, gente, a 13 não dá para aceitar não, ela está errada, tá? 14. O Calc, vocês sabem bem, o Calc é o editor de planilhas, né? Do LibreOffice, muito parecido com o Excel, inclusive. O Calc, aplicativo que compõe a suite LibreOffice, gera arquivos de planilhas, tá ótimo, até aqui perfeito, que, ao serem salvas, utilizam por padrão a extensão ODP, além de ser compatível também com as extensões XLSX, HTML e PDF. Bom, eu espero que vocês tenham assistido nossas aulas, né? Vocês estão aí agora me assistindo, ou que vocês estiveram presencialmente vendo nossas aulas, e vocês vão lembrar, gente, aqui está errado. A extensão padrão do Calc não é ODP, mas sim, olha só que capricho. Opa, peraí.
A extensão correta é ODS. Da onde? Open. O de open, porque o LibreOffice é open source, é de código aberto. D de document, né? Isso é um documento, document em inglês. E o S que vem do inglês também, spreadsheet, que é como os americanos chamam planilha. Então, uma extensão de documento de planilha do LibreOffice é ODS. Se você está aí do outro lado e quer me perguntar, tá aí, o que é ODP? ODP é, peraí, vamos fazer aqui melhor então. ODP, né? Se fosse, droga. ODP, Open Document Presentation. Vamos limpar isso aqui que está muito riscado. Presentation, que é como os americanos falam apresentação. Então tem que tomar cuidado, porque eu acho que eles fizeram isso tentando induzir vocês a achar que isso aqui é um documento de planilha. Não, planilha em inglês é a letra S, spreadsheet é planilha, P é presentation, apresentação, né? Só para a gente lembrar, vou fazer aqui uma listagem, certo? Vamos fazer uma listagem então, a gente teria o Writer, o Calc, o Impress, deixa eu ver o que mais aqui, o Base, o Draw e o Math, né? São os 6. Vamos lá, gente. O Writer trabalha com duas extensões, .odt e .ott. Document Text, Template Text. Documento de texto e modelo de texto, tá bom? Então, quando você pensa num documento normal, a extensão é ODT e T indica texto, correto? Já no Calc é assim, ODS e OTS. Documento de spreadsheet, documento de planilha, e template spreadsheet, modelo de planilha. Para o Impress, ODP e OTP. Document Presentation, Template Presentation. Então, documento de apresentação, modelo de apresentação. No Base é assim, é ODB, isso, e OTB, né? Document de database, né? De base de dados, e template database, OTB, tá bom? No Draw é assim, ODG e OTG. G de graphics, desenho, né? Então, document graphics, documento de desenho, template graphics, modelo de desenho, e por fim no Math, ODF e OTF. Document fórmula, que é o nome que se dá, né? O Math faz fórmulas e equações matemáticas. Então, document de fórmula e template de fórmula. Tá vendo, Você pode ver que por um lado as extensões são muitas, mas você tem uma grande padronização. A letra do meio oscila entre D e T, é bem fácil identificar, documento e modelo. E a última letra é a mais importante. Texto, vamos botar aqui, text, spreadsheet, que é planilha, presentation, né? Aqui, base, na verdade o nome vem disso aqui, database. Daí eles pegaram o B de base, né? Base de dados, G de graphics e F de fórmula. Em inglês, fórmula, como é para nós, né? Tá certo, gente? Então cuida, se eventualmente cair de novo alguma questão, né, ligada a extensões de arquivos, você já tem uma ideia de como deve raciocinar. São várias extensões. Olha como isso aí é ameaçador, né? Eles podem criar uma questão e tem várias ali que eles podem usar, mas eu acho que se você olhar pelo lado bom, há uma grande padronização. Então, não é impossível você conseguir identificar cada uma delas, né? No caso aqui, então, está errado. Só eu volto a ressaltar, o único erro da questão 14 está aqui.
Porque o Calc, gente, ele é sim compatível com XLSX, HTML e PDF. Aqui está certo. O erro, na verdade o erro está só ali, né? A letra P é que ficou errada. Deveria ser ODS. Aí essa questão estaria completamente correta. Por uma letrinha mal colocada, está errado, tá bom? Vamos para a próxima aqui, número 15, ó. Para procurar um ou mais termos dentro de um documento do LibreOffice Writer, utiliza-se o recurso localizar, que é encontrado no menu editar do referido software. O atalho que permite acessar este recurso é acionado pelas teclas Ctrl F. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês rapidamente, não vou demorar muito. Vou abrir aqui, gente, ó, cadê? Aqui. Só um minutinho, tá? Eu vou abrir o LibreOffice Writer e vamos dar uma olhadinha se ele realmente tem ou não. Um minutinho, ó, já está abrindo, peraí. Bom, ele falou que no menu editar existe a opção localizar. Dá uma olhada aí. Sim, verdade, ó, localizar. O atalho é Ctrl F. Sim, find, né? Você pode ver que no LibreOffice praticamente tudo vem do idioma inglês. As extensões são em inglês, os atalhos são em inglês. É bom lembrar disso porque facilita. Eu tô falando rápido assim, porque na verdade em sala de aula a gente já viu isso, né? Se vocês assistiram às minhas aulas, vocês devem lembrar dessa característica. E é verdade, viu, gente? Olha aqui, ó. Então, se você quiser localizar um ou mais termos dentro de um documento do Writer, você usa a ferramenta localizar. Sim, que ela é encontrada no menu editar, correto? E o atalho é esse, Ctrl F, do inglês find, né? Para encontrar alguma coisa, faz sentido ser Ctrl F. Perfeito, 15 está certinha. 16. A internet é uma rede de sistemas homogêneos, interligados através de uma família de protocolos básica e comum a todos, denominada TCP, que implementa um sistema cliente-servidor de âmbito restrito. A internet é considerada uma rede de acesso privado. Eu vou esperar um pouquinho para vocês aí de casa darem o veredito. Afinal de contas, certo ou errado? Bom, quem falou que está certo, errou. Está errado, gente. E tem vários erros aqui, quer ver? Olha só, vamos listar. A internet é uma rede, certo? De sistemas homogêneos. Vamos lá, na internet todos os sistemas, todos os computadores são iguais? Eles são homogêneos ou são heterogêneos? Completamente heterogêneos. Você tem celular, tablet, computador, smart TV. Você tem computadores de bordo, de automóveis e aviões conectados à internet. A internet é uma rede de sistemas heterogêneos. Computadores completamente diferentes uns dos outros e conectados entre eles, né? Não, aqui já está errado então. Homogêneo, de jeito nenhum. Interligados através de uma família de protocolos básica e comum a todos. Aqui está certo. Denominada TCP. Errado de novo. Os protocolos da internet se chamam TCP/IP. Ele omitiu essa parte. Aqui está errado. É TCP/IP. Correto? Então já tem dois erros aqui, ó. Que implementa um sistema cliente-servidor, certo? De âmbito restrito. Errado. De âmbito global. Todos os computadores conectados à internet adotam o modelo cliente-servidor. Ele tem âmbito mundial, né? Âmbito geral, não é restrito. Todos os computadores conectados à internet adotam esse mesmo padrão. Mais um problema, a internet é considerada uma rede de acesso privado. Errado. A internet é considerada uma rede de acesso público, né? Praticamente qualquer pessoa pode acessar a internet, seja ela uma criança ou um idoso, seja homem ou mulher, seja católico, protestante ou ateu, tem a pele de cor branca ou mais escura, não importa, nem a orientação sexual importa, né? A internet é uma rede de acesso público, sem restrição. Você vai dizer assim, tá, mas na Coreia do Norte não é assim, eu sei.
Na Coreia do Norte, a internet tem sérias restrições, mas em países democráticos ela é uma rede aberta, uma rede pública. Essa é a definição de internet, tá bom? Então, gente, está errado, né? Por várias características, inclusive. 17. Na hierarquia da computação em nuvem... Opa, então peraí, mudou de assunto de novo. Estamos aqui, ó, computação em nuvem, também conhecida como Cloud Computing. Né? Em inglês é assim que se fala. Você lembra o que era a computação em nuvem? Vamos tentar lembrar. A computação em nuvem consiste em você, ao invés de usar toda a infraestrutura de um computador local, em vez de você usar a memória, o processamento, o armazenamento do teu próprio computador, não, você usa um serviço que é formado por não um, mas vários computadores interligados. Isso é o que a gente entende como sendo a nuvem, o cloud, tá bom? A nuvem, normalmente, isso não é uma regra, normalmente uma nuvem está na internet. Mas não é impossível que você tenha uma estrutura de vários e vários servidores também dentro da sua empresa. O que ocorre é que é muito raro isso acontecer. Então, praticamente, né, quase todos os exemplos que a gente cita de nuvem é acessível através da internet. E por que se dá o nome de nuvem, gente? Porque ao invés de você usar o serviço computacional de uma única máquina, você na verdade empresta de um conjunto de máquinas, tornando então uma tarefa normalmente muito mais rápida, porque você tem vários computadores trabalhando em modo colaborativo, muito mais seguro. Se você precisasse guardar uma informação importante aqui, ou por outro lado, jogar essa mesma informação na nuvem, então essa sua informação vai ser replicada em vários computadores. Ao invés de você só ter uma cópia, você na nuvem vai ter N cópias. É muito mais seguro, porque se esse computador aqui falhar, você pode perder a informação. Se esse computador aqui falhar, você não perde, porque tem outras cópias à tua disposição, concorda? É verdade. Então, vamos lá, isso aí foi uma revisãozinha rápida, né? O que é computação em nuvem. Vamos ver o que eles cobraram aqui. Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo... pera aí então, vamos fazer o seguinte. Eu estou vendo que ele tá indo... É uma pergunta bastante específica, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Gente, quando nós consideramos então os níveis de serviços em nuvem, então a gente entende que existem, claro, como eu estou falando aí para vocês, existem níveis, né? Vamos fazer uma escala aqui, ó. E essa escala normalmente é dividida em 3 níveis, tá? Aqui embaixo você tem o nível do hardware, da máquina. Aqui no meio você tem o nível da máquina e do software, dos programas. E lá em cima você tem o nível do usuário, tá? Bom, os níveis de serviço em nuvem normalmente são assim. A gente tem o IaaS, infraestrutura, que a gente entende é Infrastructure as a Service, infraestrutura como serviço, né? É o nível mais baixo da computação em nuvem, onde você contrata apenas o maquinário para trabalhar para você. A única coisa que você tem quando contrata um serviço em IaaS é a infraestrutura física. Então você contrata um servidor, né, ou vários servidores, e eles vão trabalhar em nuvem para a tua empresa. Por outro lado, você pode usar o PaaS, que a gente entende como Platform as a Service. O que é o serviço de plataforma como serviço? É um nível intermediário onde você contrata máquina e software, máquina e programas para trabalhar para a sua empresa.
Por que eu vou querer contratar a plataforma como serviço? Porque eu quero economizar. É muito mais barato você alugar computadores e programas do que adquiri-los. E tem um problema, vocês concordam comigo? Um computador, depois de uns 2 ou 3 anos, vira uma sucata. A tecnologia muda muito rápido. Então, se a tua empresa adotar o sistema tradicional de comprar o maquinário, comprar os softwares e depois usar esses programas e esses computadores, dali uns 2 ou 3 anos já está tudo obsoleto, né? Quer dizer, todo aquele investimento inicial, ele se dilui ao longo do tempo e rapidamente. Por outro lado, você pode, ao invés de adquirir toda essa infraestrutura ou essa plataforma, você pode alugar no regime de aluguel, né? Você contrata um serviço em nuvem e computadores e softwares são apenas emprestados. Você paga por isso, mas depois de uns 2 ou 3 anos você não arca com o preço, né, com o prejuízo, digamos, de ter todo aquele maquinário já obsoleto. E por fim, lá em cima, no nível mais alto, a gente tem o SaaS, que a gente entende como software apenas como um serviço. Software as a service. Aí, gente, é quando um programa prontinho está utilizado por um usuário para esse usuário realizar as suas atividades. Então aqui em cima no SaaS a gente tem o Facebook, o Gmail, né, o Yahoo, o Twitter, que mais assim que é famoso, o OneDrive, o Google Drive, são exemplos de computação em nuvem onde você apenas contrata um software como serviço. O Facebook, tem gente que não percebe. Facebook é computação em nuvem. Quando você entra no Facebook, você na verdade está acessando um computador longe de você que tem o teu perfil, né, na tua rede social. E uma vez lá no Facebook, você pode publicar mensagens, fotos, conversar com as pessoas. Isso tudo é computação em nuvem, mas você não está contratando um maquinário, nem um software de desenvolvimento. Você apenas está usando um software prontinho para fazer uso da nuvem, tá bom? Isso é SaaS. Então me acompanha aqui, vamos ver agora, né? Dada essa explicação rápida aí, só para a gente poder pelo menos relembrar. Vamos ver o que eles cobraram aqui. Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo é o PaaS, Platform as a Service. Nesse nível, já não é, já está dando para ver que está errado. Nesse nível, é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware, a qual inclui o processador, a memória, a energia, a refrigeração e a rede. Ao passo que a estrutura de software, que inclui o sistema operacional, os servidores de banco de dados e os servidores web, fica a cargo do próprio usuário. Olha, gente, no geral, a explicação está boa. O problema é que ele usou a sigla errada. Estaria corretíssimo se ele tivesse afirmado que o nível mais baixo é o IaaS, Infrastructure as a Service, e não Platform as a Service, tá? Plataforma como serviço, na verdade, é entendido como um nível intermediário. Você contrata aqui uma plataforma completa de hardware, maquinário físico e software para trabalhar para você. Curiosamente, é um nível mais alto. O nível mais baixo é o IaaS, que é restrito apenas ao hardware, né? Somente isso. Então, não deu para aceitar. Se tivesse escrito IaaS, a questão estaria perfeita. Mas assim não dá para ser feliz, tá? Vamos para frente, número 18. Eu não sei se eu cheguei a comentar no início dessa revisão, mas aqui, gente, ó, dentro da parte de navegação, inclui-se a parte de pesquisa na web, né? Você aí de casa já deve ter feito na vida inúmeras buscas através, por exemplo, do Google, do Bing, do Yahoo, né?
E é bom saber que tem coisa a se perguntar a respeito disso. Em aula nós vimos, eu devo ter passado para vocês algumas informações, né, a respeito disso. Vamos ver aqui, ó. Google é um serviço que permite a realização de buscas avançadas por meio da inclusão de palavras-chave e operadores especiais. Tá, até aqui está perfeito. Realmente o Google permite que você faça uma busca simples ou, se você quiser, pode fazer uma busca avançada, desde que você use palavras-chave e operadores especiais. Então, perfeito. A busca pela expressão exata, olha só, ele está dando um exemplo aqui. Se você quiser buscar uma expressão exata, delegado de Polícia Federal, que esteja contida necessariamente em um arquivo PDF e não contenha os termos contrabando e Paraguai, isso aqui é quase piada, né? Não, sem contrabando e sem Paraguai no Google, pode ser feita a partir da digitação do trecho, entre aspa dupla, delegado de Polícia Federal, fecha aspa dupla, menos contrabando, menos Paraguai, file type, PDF. Vamos ver? Gente, ele pediu a busca pela expressão exata. Quando você quer no Google fazer uma busca exata com aquelas palavras, sem tirar nem pôr, na ordem que elas estão escritas, né? Exatamente, você faz como ele fez aqui, ó, coloque as palavras-chave delimitadas por aspa dupla. Isso aqui é chamado de pesquisa exata. Então, se você quer fazer uma busca, né, com exatidão, coloque todas as palavras entre aspa dupla. Perfeito. Então, até aqui a questão está redonda. Aí ele, ó, a pesquisa não pode conter os termos contrabando e Paraguai. Ele botou menos contrabando, menos Paraguai. O que está certo. É assim que você exclui de uma busca determinadas palavras que não te interessem. Com isso, o mecanismo de busca tem que encontrar páginas que não tenham essas duas palavrinhas ali. Menos contrabando, menos Paraguai, tá? E depois, ó, onde é que está aqui? A busca pela expressão exata que esteja contida necessariamente em um arquivo PDF. Aí ele usou o operador file type, PDF. File type quer dizer arquivo do tipo, PDF. O que está perfeitamente certo. Quando você quiser buscar no Google, por exemplo, né, alguma coisa, mas obrigando que esta coisa esteja num arquivo de determinado tipo, por exemplo, se eu quiser encontrar alguma coisa num documento do Word, por exemplo, eu quero procurar crime num arquivo do Word, então eu coloco crime, file type, doc. Ele procura essa palavra-chave em arquivos deste tipo. Gente, a questão está absolutamente certa. É exatamente assim que você faz uma pesquisa avançada, seguindo esses parâmetros aqui, né, específicos, que ele descreveu. Tá bom? Então, 18, perfeita, certinho. 19. Em uma intranet, não é possível haver links para URLs fora da fronteira da organização, uma vez que as intranets são privativas. Olha, é absolutamente certo que uma intranet é uma rede privada, mas privada no sentido de quem a usa, né? Quem é que pode entrar na intranet? Somente os funcionários da minha empresa. Por isso é uma intranet por conceito. Intranet é uma rede restrita a um público-alvo, normalmente os funcionários de uma determinada empresa. Mas, gente, você não pode confundir uma rede privada, como é realmente a intranet, mas com acesso externo, né? Por exemplo, faz de conta que isso aqui, ó, seja a intranet da minha empresa. Então eu tenho aqui um servidor interno conectado a vários clientes. Lembrando, daí esses computadores clientes pertencem aos funcionários da minha empresa. Isso é como você deve ver uma intranet. Por fora, você tem a internet, né? Uma rede pública de acesso mundial.
Então a pergunta que se faz, isso aqui ficou no ar, será que uma intranet pode estar conectada com a internet? A resposta é absolutamente certa. Sim, perfeitamente possível. Se você está trabalhando dentro da empresa, né, que você pertence, e você está usando lá a intranet, nada impede que você use, nada impede que você faça uma busca por alguma informação do lado de fora. As intranets não estão necessariamente desconectadas da internet. É perfeitamente possível, né, através de uma intranet, acessar dados que estejam fora. E mais, uma pessoa que esteja longe da empresa, através da internet, pode sim acessar os dados da intranet, desde que esse cara aqui tenha autorização, que ele também, por exemplo, seja um funcionário da empresa. Então, a intranet pode permitir o acesso aos dados, se por acaso um dos funcionários estiver num outro país, ou numa outra cidade, por exemplo, né? Isso aqui pode, tá? Portanto, vamos só voltar aqui, em uma intranet não é possível haver links para URLs fora da fronteira da organização. Errado, pode sim. Uma vez que as intranets são privativas. Olha, uma intranet é uma rede privada, mas ela não é privativa, nada impede que você, né, acesse dados externos. Está errado. 20. O cliente de e-mail, por exemplo, Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird, deve ser configurado com informações do usuário e informações dos servidores, como o servidor de entrada POP3 ou IMAP e de saída SMTP. Gente, absolutamente certo. Quando você for usar um cliente de e-mail, por exemplo, o Outlook ou o Mozilla Thunderbird, você primeiro deve configurar, né, as informações do servidor de saída e do servidor de entrada. Vamos lá, o que é um servidor de saída? Servidor de saída é aquele computador que está conectado a você e quando você enviar um e-mail, o e-mail necessariamente vai passar pelo servidor de saída. Tá? Portanto, por isso que quando a gente fala em servidor de saída, a gente sempre está falando necessariamente do servidor SMTP. SMTP é sempre ligado à saída, ao envio de mensagens. Por outro lado, você vai ter também que configurar o servidor de entrada, para você poder receber mensagens de e-mail. Os servidores de entrada são dois, pode ser o IMAP ou o POP3. Tá? Deixa eu ver então aqui, ó. Tá certinho, ó. O cliente de e-mail, Outlook ou Thunderbird, deve ser configurado com as informações do usuário, sim, teu nome, teu e-mail, etc. Tua senha, informações suas, e informações dos servidores, como o servidor de entrada POP3 ou IMAP, perfeito, IMAP e POP são referentes ao servidor de entrada de e-mails, e o de saída, que é o SMTP. Gente, questão 20... tá perfeita, tá? 21. Eu estou tentando dar uma corridinha aqui para a gente aproveitar melhor o tempo. O TCP/IP, puxa vida, eu escrevi agora há pouco, mas eu apaguei. Mas você lembra, TCP/IP é o conjunto de protocolos adotado na internet, né? Então, o TCP/IP, pilha de protocolos na qual a internet funciona, tá certo até aqui, é dividida em camadas específicas. Cada uma com características próprias. Perfeito. Você deve lembrar, se você assistiu nossas aulas, eu vou apagar isso aqui, tá? Só para quem eventualmente lembra, quantas camadas tem o modelo TCP/IP? São 4 camadas. Se você considerar de cima para baixo, as 4 de cima para baixo são aplicação, né? A camada de aplicação é aquela que está bem próxima dos aplicativos, do teu navegador, teu programa de e-mail, teu programa de bate-papo. A camada de aplicação interage com esses programas, tá? Logo abaixo da camada de aplicação está a camada de transporte. Depois vem a camada internet. Tá bom? E por fim, a camada física
ou também chamada de camada de acesso, de interface com a rede física ou interface com a rede. Nome grande, né? Tem alguns autores de prova que adotam a nomenclatura, chamar ela de camada física, outros chamam de interface com a rede, tá bom? Assim, tudo que vai e mais tarde tudo que volta passa por essas camadas e ele é empacotado ou desempacotado enquanto você transmite dados através da internet, né? Vamos ver o que ele perguntou aqui. O TCP/IP, pilha de protocolos na qual a internet funciona, é dividida em camadas específicas. Perfeito. Cada uma com características próprias. A camada aplicação, que é a primeira delas lá em cima, contém protocolos que interagem com os aplicativos do usuário. Perfeito, né, gente? Não é à toa que ela tem esse nome. A camada de aplicação interage com os aplicativos. E aqui na camada de aplicação, alguns protocolos são utilizados. Por exemplo, HTTP, FTP, POP, IMAP, SMTP, DNS, dentre outros, tá? Tem até mais do que isso. Na camada de transporte, vamos tentar lembrar, basicamente, tem vários, mas 2 são os mais cobrados em prova. O protocolo TCP ou o protocolo né? Não é ou, tem 2 protocolos ali. Protocolo TCP e o protocolo UDP. Na camada de internet tem vários protocolos, mas o mais famoso é o protocolo IP. E na camada física também tem um monte de protocolos que costumam variar de acordo com o computador que você possuir. Então aqui tem um monte, né? Tem o protocolo Ethernet, Token Ring, Gigabit Ethernet, tem um monte de subtipos, tá bem? Não vou entrar em detalhes porque aqui é muito pouco comum eles questionarem. As camadas superiores é que caem mais em concurso, tá? Vamos só terminar então. Até aqui está perfeito, ó. A camada aplicação contém protocolos que interagem com os aplicativos do usuário. O HTTP, o FTP, o DNS, o SMTP, POP3, etc. Perfeito. Já a camada de transporte contém os protocolos TCP e UDP, certinho, que são responsáveis pelo controle de transmissão dos dados. Absolutamente correta. Questão 21, taca-lhe um certo aí, tá, gente? Não tem nenhuma coisa errada. 22. Os protocolos da pilha TCP/IP se comunicam com a camada de transporte através de portas. Sim, a camada de transporte precisa, para se comunicar com a camada acima dela, ela precisa adotar portas. Portas têm números, né? E cada protocolo, então, da camada acima, camada de aplicação, costuma estar associado a um número de porta. Por exemplo, a porta do HTTP é 80, do DNS é 53, do FTP 20 ou 21, SMTP pode ser a 25, 465 ou 587. Isso aqui é para morrer, né? Lembrar esses números de porta. Mas cada protocolo tem a sua porta para permitir que os protocolos da camada de aplicação troquem dados com a camada de transporte. A gente viu isso em sala de aula e até espero que vocês ainda lembrem, tá bom, gente? Aqui agora é aplicar, né? Vamos ver o que caiu. Ó, os protocolos da pilha TCP/IP se comunicam com a camada de transporte através de portas. As portas dos protocolos de aplicação são HTTP, porta 80, perfeito? HTTPS, porta 443, perfeito, a gente viu em aula e isso é verdade. FTP, portas 20 e 21, certinho? E POP3, portas 110 ou 995, perfeito também. Olha, meu Deus do céu, essa daqui é uma questão que assusta, né? Porque se cair número de porta na prova de vocês, eu vou ficar meio preocupado, gente. Não é fácil lembrar, eu estou do lado de vocês, tá bom? Pode não parecer às vezes, mas eu torço por cada um de vocês. E eu sei que não é fácil guardar na memória esses números todos, né? Mas se vocês ainda têm um pouquinho aí de
né, de energia, vamos ver se a gente consegue guardar isso aí. Quando cai, é difícil alguém acertar. Imagina vocês levando para casa um pontinho a mais, isso pode fazer uma diferença tremenda no fim do concurso, né? Então, 22 está certinha. 23. Putz, aqui mudou de assunto de novo. Agora a gente está aqui, ó, na parte de redes de computadores. Mas eu espero que vocês ainda lembrem, né? A gente teve aula, 2 aulas inclusive, a respeito do assunto, onde a gente aprendeu o que era hub, switch, lembra? Topologias em anel, topologia em barra, topologia em estrela. Vamos tentar lembrar, aqui tem algumas questões, inclusive da banca. Quando uma rede local de computadores utiliza como concentrador um hub, concentrador, você vai lembrar, é o equipamento no centro da rede, né? Então, as redes em estrela, não à toa, uma rede em estrela é uma rede que tem essa característica aqui, né, gente? Vocês vão lembrar das aulas. E por que ela é chamada de estrela? Porque no centro da rede você tem que ter um aparelho chamado concentrador que faz a transmissão dos dados. Só tem que tomar cuidado porque o concentrador, ele pode ser, deixa eu achar um espaço aqui, ele pode ser um hub, pode ser um switch, pode ser um roteador, né? As redes bem antigas usavam hubs, as redes não tão antigas assim usavam switches, mas as redes mais atuais usam roteadores. Então aqui a gente pode até ver uma espécie de evolução. O hub foi o primeiro, depois evoluiu para o switch, depois mudou para o roteador, que é esse que a gente tem em casa, sem fio inclusive, né? O roteador é um concentrador de rede em estrela. Vamos ver o que ele cobrou aqui. Quando uma rede local de computadores utiliza como concentrador um hub, a topologia física é denominada de estrela, certo? Mas a topologia lógica equivale a de barramento, devido ao fato de os hubs sempre transmitirem os dados sempre transmitirem os pacotes recebidos para todas as suas portas, ou seja, ele sempre transmite os dados em broadcast. Se vocês assistiram nossas aulas, transmissão em broadcast é quando é de um para todos, e isso é verdade. Se você usar um hub no centro da rede, quando uma estação transmite, o hub é meio burro, ele retransmite o pacote para todas as outras estações, mesmo que essa estação tivesse solicitado que ele entregasse só para aquele. O hub não consegue endereçar para uma estação. Tudo que ele recebe, ele repassa para todo mundo. Então, gente, apesar de uma rede com um hub no meio, né, fisicamente ser uma estrela, logicamente ela equivale a uma rede de topologia em barra. Vê aí se vocês lembram. Uma rede em barra é assim, quando alguém transmite alguma coisa para barra, essa informação é automaticamente transmitida para todas as estações, né? Então, apesar de você ter fisicamente uma rede que é uma estrela e que tem um hub no meio, o funcionamento lógico da rede equivale de uma barra. Portanto, a questão 23 está completamente correta. É isso aí mesmo. Uma rede em estrela com um hub no meio, fisicamente é uma estrela, mas logicamente não. Ela é uma barra, que é então uma rede inferior, né? Uma tecnologia menos avançada, tá bem? Vamos para frente, ó, número 24, só um pouquinho. É, 24. LAN, Local Area Network, é uma rede que conecta computadores localizados a, no máximo, 10 metros de distância do servidor e fisicamente próximos uns aos outros. Errado, uma rede LAN aceita uma distância de algumas centenas de metros, em média, em torno de uns 200 metros. Então, gente, 10 metros de distância aqui está bastante restrito, né? Está muito baixo esse valor, não dá para aceitar. Uma LAN é uma rede que conecta computadores localizados
a no máximo uns 200 e poucos metros de distância do servidor e fisicamente próximos uns dos outros, tá? O valor aqui é que ficou errado. Portanto, 24 errada. 25, já estou olhando aqui, já deu para perceber que é uma questão sobre Linux, que é uma matéria das mais puxadas, né? O perfil do brasileiro é de não conhecer muito o Linux, não sei se é o caso aí de vocês, mas de qualquer maneira vamos tentar, né? Dar uma revisada. A gente teve aula sobre Linux, vamos ver se a gente consegue relembrar alguma coisa. Olha aqui, gente, o diretório /home, que faz parte da estrutura do Linux, definida no momento da instalação desse sistema, serve para armazenar os diretórios pessoais de cada usuário. Por exemplo, para o usuário Carlos, teríamos o diretório /home/Carlos, onde seriam armazenados todos os arquivos pessoais daquele usuário. Absolutamente certo. No Linux, o diretório home, que a gente costuma daí chamar assim /home, né? Porque tem o diretório raiz, que é a barra. E abaixo dele, então, você pode ter outros diretórios, /home, /boot, vou botar outro aqui, /etc, /media. Nossa, gente, são no total, contando com a raiz, são 15 diretórios que podem cair na prova. Eu vou pedir que, se vocês tiverem um tempinho, depois, né, a hora que vocês tiverem aí um tempo, tente dar uma olhada na apostila. Lá eu listei cada diretório importante do Linux e a sua função. Mas aqui, só para a gente responder a questão ali, o diretório home, ele é designado no Linux a conter os arquivos pessoais de cada usuário. Então, se tiver o Pedro, a Ana e o José, dentro do home vai ter um subdiretório para o Pedro, outro para a Ana, outro para o José. E em cada um desses subdiretórios estarão os arquivos pessoais de cada um deles, né? Tudo que é do Pedro está lá, tudo que é da Ana está ali, e tudo que é do José está acolá, ok? Gente, a 25 está perfeita, é exatamente isso. O home contém os arquivos pessoais, né, de cada usuário, tá? 26ª, vamos ver. A GNU GPL, GNU General Public License, Licença Pública Geral GNU, estabelece basicamente 4 pilares básicos do software livre. Software livre é aquele software que nos dá 4 liberdades. Vocês lembram quais? Vamos lá, vamos tentar lembrar aqui. Todo software livre é aquele software que permite que o usuário use o software quando, onde e como quiser. Então não há restrição para usar o software. Se vocês virem uma questão de prova assim, um software livre é livre para ser usado em ambiente doméstico, mas ele não pode ser usado em ambiente acadêmico ou de trabalho. Está errado. Porque a primeira regra de um software livre é: o software é livre para ser usado quando e onde se queira. Não tem restrição, né? Não há restrição de uso. Então eu posso pegar um software livre e usar em casa, na faculdade, na escola, no trabalho, em viagem, aonde eu quiser. Não há restrição. São 4 pilares. O primeiro é em relação ao uso. Não há restrições de uso. Segundo, um software livre pode ser estudado. Você pode pegar o código de programação original e estudar como ele foi programado. Terceiro, você pode pegar esse código original de programação e fazer mudanças nele. É permitido mudar a programação. E quarto, você tem a liberdade de pegar aquilo que você mudou e passar adiante. Você pode redistribuir o software sem estar praticando um crime, sabia? Todo software livre, então, pode ser usado, estudado, modificado e redistribuído sem restrições, tá? Vamos ver o que ele diz aqui, ó. A GNU GPL estabelece basicamente 4 pilares básicos do software livre. Considerando esses 4 fundamentos para software livre, julgue o próximo item. A GNU GPL estabelece como fundamento que um software livre deve permitir o estudo de como o programa funciona. Sim, você pode estudar como ele funciona, mas não é permitido fazer alteração no código-fonte
desse programa. Errado. Não só você pode estudar como ele foi programado, como também tem a liberdade de alterar esse código de programação, né? São 4 liberdades, e ele está dizendo que uma delas aqui não seria permitida, mas é errado, portanto. 27, gente. Essa aqui é difícil, ó. No sistema operacional Linux, são sistemas de arquivos nativos do Linux. O ext, ext2, ext3, ext4 ou ReiserFS. Eu tenho que dizer para vocês que está absolutamente certo, né? O Linux vem de fábrica compatível com o sistema ext, né? ext2, que é uma versão melhorada, ext3, ainda melhor, e ext4, o melhor dos 4 ali. E também tem o ReiserFS, que é considerado um dos melhores sistemas de arquivos para Linux do planeta. Muito confiável, tá? Bom, o Linux também é compatível com os sistemas de arquivos do Windows, como o NTFS, FAT32 e exFAT. E é verdade, ele é compatível sim. O Windows XP, Vista, 7, 8 ou 10 não é compatível com nenhum sistema de arquivos do Linux, o que é certo também. Gente, olha só, essa questão 27 aqui tá certa, hein? Mas é um fato curioso, porque ele citou 3 frases ali, são 3 afirmações, e as 3 estão corretas. Primeiro, o Linux usa esses sistemas de arquivos, ext, 2, 3 e 4 e ReiserFS, perfeito. Segundo, o Linux é também compatível com os sistemas de arquivos do Windows, NTFS, FAT32 e exFAT. E é verdade, o Linux é amplamente compatível com os sistemas de arquivo do seu maior rival, o Windows. Mas o contrário não é verdade. O Windows não é compatível com nenhum sistema de arquivos do Linux. O Windows não lê ext, nem ext2, nem ext3 ou 4 e nem ReiserFS, tá, gente? Portanto, a 27ª aí está certinha, mas muito difícil essa questão, né? De qualquer maneira, de novo, na apostila de vocês tem um capítulo que fala sobre sistemas de arquivos. Eu espero que se vocês, né, tiverem alguma dificuldade, vocês podem dar uma lida lá, e eu me comprometo em ajudar. Se vocês precisarem, mandem um e-mail para mim que eu posso tentar ajudar vocês, tá legal? Vamos para a próxima aqui, gente, 28. O Access é um software gerenciador de banco de dados, SGBD, do Microsoft Office, cujo correspondente no LibreOffice é o Banker. Errado, né? Não, peraí. O software de banco de dados do LibreOffice chama-se Base e não Banker. Cuidado com a nomenclatura que eles podem acabar, né, perguntando isso, tá, gente? Então, só para lembrar aqui, ó, Writer é o editor de texto, Calc, editor de planilhas, Impress, editor de apresentações. Aí o Base é para bancos de dados, o Draw é para desenho, o nome já diz, Draw em inglês quer dizer desenhar, e o Math é um editor de fórmulas e equações, tá bom? São os 6 aplicativos que vêm, né, junto com o LibreOffice, tá? Moral da história, a 28ª está errada. O nome não é esse, não é Banker, tá? Olha, questão aqui que eu estou vendo sobre banco de dados. Vamos só tentar lembrar, né, gente? Aqui, ó, a gente aprendeu, teve uma aula que eu ainda recordo que a gente teve sobre banco de dados, e eu naquela ocasião, inclusive, mostrei para vocês alguns conceitos básicos de banco de dados e como aplicações avançadas de banco de dados. São 3 itens que o edital de vocês está cobrando, né? O Data Warehouse, que a gente entende como armazém de dados, o Data Mining, que é a mineração de dados, e o Big Data, que são bancos de dados gigantescos, muito usados hoje em dia para coletar em tempo real informações circulando na internet, que são depois aproveitadas em um banco de dados enorme e que são analisados também em tempo real na tentativa de se descobrir tendências, reações do público, né? E são ferramentas utilizadas então na tomada de decisão. Por exemplo, uma grande loja de departamentos pode usar o Big Data
para verificar nas redes sociais se tem alguém insatisfeito com o atendimento, se está achando que os produtos estão muito caros, né? Se as roupas daquela loja estão muito fora de moda, só talvez. Então o Big Data, ele pode coletar dados e no menor tempo possível mostrar para os empresários, né, para os administradores daquela empresa, o que está acontecendo. Isso facilita muito na tomada de decisões que geram lucros e melhorias nas atividades da própria empresa. Então o Big Data, o Data Mining e o Data Warehouse, na prática são ferramentas que a gente chama genericamente de Business Intelligence, inteligência de negócios, né? São ferramentas que trabalham com banco de dados, mas eles extraem do banco de dados informações relevantes e que melhoram a competitividade da empresa. Aumentam o lucro, inclusive, tá? Vamos dar uma olhada aqui, gente. Eu acho que tem algumas questões, né, que a gente pode aproveitar o tempo agora. Ó, Data Warehouse, que a gente chama de armazém de dados, é um depósito de dados digitais. Armazém de dados, depósito de dados. Perfeito. Que serve para armazenar informações detalhadas relativas a uma empresa. Sim. Quem é que tem Data Warehouse? Empresas. As empresas adquirem um software chamado, né, Data Warehouse, armazém de dados. E esse software, um software caríssimo, mas que no fim da história, lá no fim da história, compensa. Apesar de ter um investimento muito alto, ele é caro, é custoso, mas em geral os benefícios que o armazém de dados traz para a empresa acabam pagando o investimento. Entende, gente? Então vamos lá. Data Warehouse, armazém de dados, é um depósito de dados digitais que serve para armazenar informações detalhadas relativas a uma empresa, criando e organizando relatórios através de históricos que são depois usados pela empresa para ajudar a tomar decisões importantes. Isso, exatamente isso. Com base nos fatos apresentados e não meramente em intuições ou em achismo, né? O Data Warehouse é uma ferramenta que dá aos donos da empresa, gente, a possibilidade de analisar fatos históricos, né? E que auxilia então na tomada de decisões para o futuro, ao invés do dono da empresa achar que é bom fazer tal coisa. Não, através do momento que você implanta um armazém de dados na sua empresa, a ferramenta pode apontar as soluções com base em fatos reais e não em possibilidades apenas, né? Então é uma ferramenta de segurança. A empresa tem muito mais certeza de que tomando aquela decisão ela vai chegar no resultado que quer, do que fazer uma aposta, né? Hoje em dia pode ser arriscado. Essa que é a ideia. Então, até aqui tá perfeito. Essa é a visão que você deve ter de um armazém de dados. Continuando, são ferramentas utilizadas pelos Data Warehouse. O que um armazém de dados utiliza? OLAP, Online Analytical Processing, processamento de análise, né? Análise online. O OLAP você pode traduzir assim como processamento de análise em tempo real. Sim, tá certo. O OLAP, gente, todo armazém de dados tem isso. É uma ferramenta capaz de pegar os dados volumosos que estão guardados no armazém de dados e fazer análise. É um processo analítico, né? É aqui que análises bem elaboradas serão feitas com os dados da empresa e que vão auxiliar na tomada de decisão, ok? Então, OLAP, Online Analytical Processing, para análise dos dados, e Data Mining, que é um item que está no edital de vocês, olha lá. Data Mining para mineração dos dados, ou seja, a procura por padrões e tendências nos dados históricos do armazém de dados. O que eu tenho que dizer para vocês é que está perfeitamente certo. Essa é a visão que você deve ter. E se vocês lembram, né, das nossas aulas, eu até acho que vou ter que fazer o seguinte, gente. Se vocês por acaso não lembram bem
o que é Data Warehouse, mineração de dados e Big Data, tenta pegar o vídeo, que essas aulas foram gravadas, e tenta assistir elas de novo, né? Quem sabe você consegue daí renovar a sua memória. Mas é bem isso. Os armazéns de dados são bancos de dados volumosos. Eles usam um processo que utilizam dados históricos, né? Então, para você formar um armazém de dados, você precisa de uma quantidade de dados muito longa, ao longo do tempo. Então, a empresa tem que ter armazenado essas informações do passado, e o armazém de dados coleta essas informações e depois aplica análises para ver qual o melhor rumo que a empresa pode tomar para o futuro, né? Então, usa-se o passado para se prever melhor o futuro. Essa que é a ideia dessa ferramenta, ok? Número 30, a 29 está correta. 30, o Big Data, né, ou grande banco de dados, consiste na análise e interpretação de grandes volumes de dados e também de grande variedade. Porque se vocês forem me perguntar assim, qual é a diferença entre o Big Data e o Data Warehouse? É o tamanho. O armazém de dados é grande, mas o Big Data é enorme. Então, basicamente é isso. Outra coisa, gente, o Data Warehouse é uma ferramenta mais lenta. Olha que curioso, ele trabalha com menos volume de dados e ele é um pouco mais lento. O Big Data é muito maior, o volume dele é muito grande, mas ele é muito mais veloz. Ele consegue processar os dados numa velocidade mais alta. Então, não dá para a gente confundir, né? Data Warehouse é um armazém de dados, assim, e Big Data é um negócio estrondosamente maior, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, Big Data consiste na análise, sim, e na interpretação de grandes volumes de dados e também de grande variedade. Os Big Datas podem ser compostos por dados comuns como nome, CPF, endereço, sexo, né, filiação, data de nascimento, como também, gente, por comentários na rede social, vídeos, áudios, documentos de texto, documentos de planilha. Então, o Big Data, ele é formado por dados de grande variedade. Ao invés disso, o armazém de dados é mais simples. Ele contém normalmente apenas dados na forma de texto. Então tem uma diferença também, né? O Big Data é mais variado. O Data Warehouse é menos variado, tá bem? Então vamos lá. Até aqui está perfeito. Para isso, são necessárias soluções específicas para Big Data que permitam a profissionais de tecnologia da informação trabalhar com informações estruturadas e não estruturadas. O que é uma informação estruturada? São dados simples. Nome, endereço, filiação, data de nascimento. É um dado estruturado. Você sabe o tipo dele. Data de nascimento, é um campo data. Nome do funcionário, é texto. Salário, é um valor numérico. Isso é dado estruturado. E o que é um dado não estruturado? É quando é tudo misturado. Por exemplo, um post de uma rede social. Ali pode ter texto, imagem, vídeo, né, desenhos, tudo misturado. Isso tecnicamente é chamado de dados não estruturados. Ele não tem um tipo só. Ele pode ser uma mistura de tipos, tá bem? Então, o Big Data permite a profissionais de TI trabalhar com informações estruturadas e não estruturadas a uma grande velocidade, certinho. O Big Data costuma se basear no modelo de 5 Vs. A gente viu isso em sala de aula. 5 Vs, vê se você consegue lembrar quais eram. 5 Vs. Vamos lá. Volume, né? Todo Big Data é um negócio bem grande, tem volume. Velocidade, o Big Data tem que ser capaz de coletar dados e analisá-los em grande velocidade, porque se demorar muito, daqui 2 ou 3 dias, aquelas informações podem não ser mais úteis. A empresa precisa tomar uma decisão o quanto antes. Velocidade, portanto, é um pré-requisito.
Terceiro, variedade. Quarto, veracidade. Veracidade. E quinto, valor. Né? Vamos tentar lembrar aqui. Big Data tem que ter volume de dados. Ele é normalmente grande. Velocidade. Ele tem que ser capaz de coletar e processar uma enormidade de informações. Variedade, ele tem que ser capaz de trabalhar com dados estruturados e não estruturados. Com texto, imagem, som, vídeo, planilhas, redes sociais e por aí vai. Variedade. Veracidade, né, gente? Não adianta nada um Big Data tá repleto de informações, ser rápido, se as informações que ele contém não refletirem a realidade. Então tem que ter veracidade, confiabilidade. As informações armazenadas no Big Data tem que ser confiáveis, né? Daí o princípio da veracidade. E valor. Quando tudo isso é utilizado, normalmente a empresa ganha em valor. Ela se torna mais competitiva, ela se torna mais eficiente, ela tem economia de custos. Isso gera valor para a empresa. Concorda? Então, tenta lembrar, né? Esses 5 Vs aí. Inclusive, tentem fazer um teste aí mental, se vocês realmente conseguem lembrar quem é cada um, né? Isso aí, na hora da prova, pode ser tarde demais. Verifica se vocês conseguiram memorizar, tá, gente? Bom, vamos lá. Através do modelo do Big Data... Não, peraí. O Big Data costuma se basear no modelo de 5 Vs. Volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, certo? Através do uso do Big Data, empresas aumentam sua competitividade e lucro. Ah, com certeza, olha o valor ali, né? Através do... Empresas aumentam sua competitividade e lucro, além de melhorar os serviços oferecidos ao consumidor. Se você ler essa questão do início novamente, quer ver como os 5 Vs aparecem? O Big Data consiste na análise e interpretação de grandes volumes de dados. Sim. De grande variedade. Já está dando para desconfiar. Sim. Para isso são necessárias soluções específicas que permitam a profissionais de TI trabalhar com informações estruturadas e não estruturadas. Variedade. O Big Data costuma se basear no modelo de 5 Vs, né? Veracidade, até ele não falou nada, mas a gente subentende que tudo que está armazenado tem que ser confiável. E, no fim de tudo, a empresa obtém um aumento de valor. Ela aumenta a sua competitividade, a qualidade dos seus serviços, etc. Na prática, Big Data é uma solução útil para a grande maioria das empresas. Gente, o que vocês me dizem aí de resposta? Questão 30, está certa ou errada? Está perfeita, né? Certíssima. 31, estamos quase terminando. Em um banco de dados relacional, os elementos das tabelas que armazenam os dados recebem denominações específicas, né? Num banco de dados, vamos pegar aqui, você deve lembrar das aulas. Num banco de dados, a estrutura mais fundamental de todas são as tabelas, né? Que no fundo, todo banco de dados se transforma em várias tabelas, ok? Então, num banco de dados relacional, os elementos das tabelas que armazenam os dados recebem denominações específicas. As linhas que contêm os dados, portanto, vamos pegar uma linha aqui, ó. As linhas que contêm os dados sobre uma instância são chamadas de tuplas. Tupla, né? Então, uma linha é uma tupla, enquanto as colunas são denominadas de campos, campo ou atributo. Vai vendo aí, vocês vão me dizer depois se está certo ou está errado. Pois bem, um campo do tipo chave primária, então se as colunas se chamam campos, né, você pode ter um campo chamado campo-chave. Chave primária, que é a chave mais importante de uma tabela.
Um campo-chave primária é um campo ou um conjunto de campos que apresenta como pré-requisito a unicidade, ou seja, a não repetição de dados naquela tabela. Pronto, agora vocês podem me dar o veredito. Gente, essa questão está certa ou está errada? Ela está absolutamente certa. As linhas são chamadas de tuplas ou registros, vamos até botar aqui, ou registro, porque vai saber a nomenclatura que eles vão decidir usar no dia da nossa prova, né? Então, linhas, tuplas ou registros. Colunas, campos ou atributos. O que é um campo-chave? É um campo cujos valores naquela coluna não podem se repetir, né? Nome, por exemplo, não é um campo-chave. CPF é um campo-chave. CPF não repete. RG é um campo-chave, não repete. E por aí vai, né? Então, campos que não permitam repetições são aptos a serem chamados de chave. E os campos que podem aceitar repetições, esses não são chave, tá? Vamos lá, 32. Como é que está a produção? Está quase no tempo aí? Tá, já eu finalizo então. Vamos até a 36, né? São 36 questões na prova, eu separei aqui até o fim. Olha só, quando um desenvolvedor cria um banco de dados relacional, uma chave estrangeira, ou foreign key, chave estrangeira, é o campo que estabelece o relacionamento entre duas tabelas. Assim, uma coluna corresponde à mesma coluna que é a chave primária de outra tabela, absolutamente certo. Lembra que era chave estrangeira? Chave estrangeira é quando numa tabela você tem um campo que é um campo-chave, ele não aceita repetições, mas nessa tabela ele não foi escolhido como chave primária. Só que esse mesmo campo aparece numa outra tabela e lá ele é sim a chave primária. Então, olha só o que acontece. Nessa tabela, digamos que esse campo, sim, é a chave primária, é a primeira coluna da tabela. E esse mesmo campo reaparece aqui numa outra tabela. Só que aqui ele não é a chave primária, pode ver que está no meio. Então, aqui ele é a chave primária e aqui é apenas chave estrangeira. Chave estrangeira é quando você tem um campo com os requisitos de ser uma chave, mas na tabela em que ele está sendo usado, ele não foi escolhido como a chave primária. Então ele é chamado chave estrangeira, tá, gente? Perfeito. Essa 32 está certinha. 33. No contexto das redes sociais, no contexto das redes locais, redes LAN, os cabos de par trançado podem ser do tipo STP, que é o Shielded Twisted Pair, STP, né, gente? Deixa eu ter que apagar aqui, senão não cabe. STP, a sigla quer dizer Shielded Twisted Pair. Você pode traduzir então como cabo de par trançado, shielded, blindado, né? O shield aqui é a blindagem. Então, um cabo STP é um cabo de rede que tem uma blindagem que aumenta a resistência a interferências eletromagnéticas do ambiente. Ele está dizendo aqui, no contexto das redes locais, os cabos de par trançado podem ser do tipo STP quando não tem blindagem, ou do tipo UTP, que aí é o Unshielded. Unshielded Twisted Pair é um cabo sem blindagem, ok? Só que ele está dizendo ou do tipo UTP, quando é revestido por material capaz de atenuar as interferências eletromagnéticas. Perceberam que ele trocou então. O STP é o cabo blindado, o UTP é o não blindado. O STP é ideal para ser usado em um escritório. Já o UTP é melhor aproveitado em ambiente industrial. Contrário, está errado. Ele inverteu a ordem. O STP é melhor para fábrica, o UTP é melhor para escritório que não tem muita interferência, tá? 33, infelizmente, então, resposta errada. 34. Uma rede de computadores foi estruturada da seguinte forma. Olha o desenho. Computadores e um equipamento central, né?
Então, considere que as estações enviem seus dados. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Vou ter que diminuir um pouquinho o zoom. Né? Porque eu acho que senão a gente não consegue nem ler isso aqui. Vamos lá. Assim. Considere que as estações são essas máquinas, enviem seus dados ao concentrador da rede, que é capaz de repassar os pacotes de dados apenas para a estação de destino, sem que as demais estações sejam interrompidas, gerando maior desempenho da rede e menor congestionamento. Ponto. A topologia da rede, a organização da estrutura física e o equipamento central, respectivamente, são denominados estrela e switch. Então, a topologia, essa daqui, gente, é chamada de estrela? Sim, você pode ver aqui, ó. Isso descreve uma rede com topologia em estrela. E o equipamento que faz essa transmissão é o switch. Bom, deixa eu ver se ainda tem aqui, eu acho que eu apaguei, mas eu tinha dito para vocês que numa rede com topologia em estrela, tem 3 elementos que podem ser usados como concentrador. O hub, que é uma porcaria, ele é muito antigo. Tudo que você manda para o hub, ele repassa para todo mundo. Ele descreveu no enunciado que não. Quando uma informação é passada para o equipamento central, ele só repassa para a estação destinatária, para mais ninguém. É isso que o switch faz, tá, gente? O switch é um equipamento mais avançado, né? Mais desenvolvido. E ele tem a característica de repassar os pacotes só para o destino, sem repassar para a rede inteira. Portanto, olha, a questão 34 está certinha, ok? A topologia é estrela, o equipamento central chama-se switch. Isso aí. Vamos aqui, estamos quase terminando. Ok. 35. No sistema operacional Linux, o comando do shell que permite alterar as permissões RWX, read, write e execute, permissão de escrita, permissão de leitura, permissão de escrita e permissão de execução em relação a um arquivo ou um diretório é o chmod. O chmod pode ser usado para adicionar ou remover permissões, tanto para o usuário, dono do objeto, quanto para o grupo ao qual o dono pertence e também aos outros usuários. Gente, eu não estou com muito tempo agora para mostrar isso aqui para vocês inteiro, mas absolutamente certo. Primeiro que no Linux, o comando chmod, que vem do inglês change mode, né, mudar o modo, change mode, chmod é usado para mudar as permissões. Segundo, as permissões são divididas em 3 categorias. Permissão de leitura, read, de escrita, write, e permissão de execução, execute. Então você pode, né? Aí você pode colocar mais R para dar a permissão de leitura ou menos R para retirar a permissão de leitura. Assim também para o W e também para o X. Então, o comando chmod é um comando muito usado no Linux quando você tem um arquivo ou uma pasta, né, dentro do seu computador e você quer permitir ou impedir que alguém leia o que tem dentro dele, escreva, ou seja, sobrescreva a informação, né, grave por cima, ou então que você impeça de executar um determinado arquivo. O importante para vocês é lembrar o nome do comando, chmod, é ele que faz essas alterações, tá? Olha, chegamos na 36, última questão. Ubuntu, Red Hat, Fedora, RPM, Kurumin e Mandriva são nomes de distribuições do sistema operacional Linux, cujo kernel, cujo núcleo, portanto, é livre e de código aberto. O que significa que o usuário pode utilizar o Linux sem restrições e em qualquer ambiente, em casa, no trabalho, na escola, etc. E também é permitido estudar e modificar o código-fonte e até redistribuí-lo. Bom, aqui eu acho que essa questão está dividida em 2. Primeiro a gente tem que analisar lá em cima se aqueles nomes são realmente
distribuições. Bom, vocês têm que lembrar agora, gente. Ubuntu é um nome de distribuição, tá certo? Red Hat também. Fedora, sim. RPM também. Kurumin, que é uma distribuição brasileira, sim. E Mandriva também. Então aqui passou direitinho. Todos esses nomes representam distribuições do sistema operacional Linux. Depois, ó, a segunda parte. Cujo kernel é livre e de código aberto. Eu pergunto para vocês, o Linux é um sistema operacional livre e de código aberto? Sim, né? Ele é open source, código aberto, e free software, software livre. Perfeito. E daí, o que um software livre tem de característica? Bom, o usuário não tem restrição de usá-lo em qualquer ambiente. Você pode usar, né? Lembra aqueles as quatro liberdades: a liberdade de uso, a liberdade de estudo, de alteração, de modificação e de redistribuição. E é exatamente isso que ele citou aqui. Portanto, a questão 36 está redonda, gente, está certinha. Tá legal? Bom, eu espero, para vocês aí que me assistiram, espero que tenha sido possível, né, gente, relembrar algumas coisas. Eu quero deixar aqui o meu, assim, só um comentário. Eu nunca tinha visto uma questão de uma prova com um edital tão exigente na parte de informática. Realmente essa prova da PF está se superando, né? Mas eu acho que para vocês vai valer a pena. O salário é ótimo, a profissão é maravilhosa, né? Então acho que vale um pouco a pena a gente sofrer agora e depois lá na frente colher os frutos. Da minha parte eu queria agradecer aí a paciência de vocês. Espero que tenha, né, dado algum resultado, assim, a gente relembrar aquilo que vimos durante as aulas. E eu quero deixar então para vocês todos aí meu voto de boa sorte. Tomara que no concurso vocês consigam, né, desempenhar da melhor maneira, tá, gente? Então vou me despedindo, deixo aqui meu abraço e uma boa sorte no dia da prova, tá? Valeu, tchau, tchau.